O mesmo poderia ser feito com 2 dígitos somente, que é o sistema que nós chamamos de binário. Ou seja, eu poderia utilizar somente o número 0, o dígito 0 e o dígito 1, para representar também todos os números. Você fala assim, mas espera lá, como é que eu vou representar números maiores, né? A gente consegue também fazer uma composição deles através dessa multiplicação de bases. Só que nesse caso, nós não usaremos a base 10, e sim a base 2. Por quê? Porque só tem 2 símbolos. Continua sendo um sistema de numeração posicional, os dígitos continuam sendo lidos da esquerda para a direita, aumentando, né, a potência da esquerda para da direita para a esquerda. Vamos dar uma olhada. Eu vou usar um sistema de construção parecido com o que a gente usou lá de base 10, só que aqui usando somente os dígitos 1 e 0, ou seja, o sistema binário. Bom, está aqui o número que eu escolhi como exemplo, 110100. Você poderia falar assim, então é o 110.100. Não, pera lá, 110.100, eu estou usando a nomenclatura e a composição numérica, né, o sistema de numeração decimal. 110.000, eu estou usando 100, que é o múltiplo de 10, 10.000, 100 de novo, então não é correto ler o número binário dessa forma, né, 110.100. A gente pode até ler assim para, sei lá, para ganhar tempo, mas o correto seria ler como 110100. Tá, o que esses dígitos representam então no número e como nós podemos interpretar esse número escrito com 2 dígitos, que nós chamamos de forma binária, numa forma decimal? É posicional também, então eu vou começar aqui da direita para a esquerda. Primeiro caractere aqui, esse primeiro 1 aqui, que representa a unidade. Vai ser 0 vezes 1. Depois, segunda posição, 0 vezes 2. Você fala, mas não seria o 10? Não. 10 na base 10, na base decimal, na base binária é o 2. Depois vem o 1 vezes 10 vezes 4. Né? Observe que são múltiplos de 2 agora. Na base 10 eram múltiplos de 10. Era 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Aqui os múltiplos são de 2. Então, 2, 4, 8. Né? Por quê? Porque 2 é 2, 4, melhor dizendo, é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 8 é 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 16, 2 à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 32, 2 à quinta. 2 vezes 2 vezes 2, né? 5 vezes. Então, as potências são de base 2. A unidade é 2 elevado a 0, sempre vai ser a base elevada a 0 para dar a unidade. Né? Depois a dezena é sempre a base elevada a 1. Aí eu estou me referindo aqui ao termo dezena, mas na verdade não seria correto dizer dezena, já que não são 10, né? Mas a posição da dezena, por assim dizer, então 2 elevado a 1. A posição da centena é 2 ao quadrado, e assim sucessivamente. Então nós vamos ter 0 vezes 1 mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 4, mais 0 vezes 8, mais 1 vezes 16, mais 1 vezes 32. São essas potências de base 2. Se eu quiser ler esse número em decimal, basta fazer a operação aqui, que eu já estou utilizando dígitos decimais, e ver o resultado. Então 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 2 é 0, 1 vezes 4, 4, 0 vezes 8 é 0, 1 vezes 16, 16, 1 vezes 32, 32. Somando tudo, né? 32 mais 16 dá 48, mais 4, 52. Então esse número 110100 em binário significa o número 52, representa, né, melhor dizendo, o número 52 em decimal. Tudo bem? Uma forma até, vamos dizer, mais simples, né, ou mais rápida, pelo menos, de fazer essa conversão do número da representação binária para decimal é usando uma tabelinha. Posso colocar nessa tabela, na primeira linha, as potências de base 2, já que o número está na forma binária. Né? Então nós temos a potência 2 elevado a 0 que dá 1, 2 elevado a 1 que dá 2, 2 ao quadrado 4, 2 ao cubo 8, 2 elevado à quarta potência dá 16, 2 elevado à quinta 32, 2 elevado à sexta 64, 2 elevado à sétima 128. Se necessário, continuaria colocando as potências. 2 elevado a 8, 256, 2 elevado a 9, que dá 512, e assim sucessivamente.
posicionalmente, né, da direita para a esquerda. Aí o número binário eu preencho ele aqui embaixo. Então, ó, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Também mantendo a posição, né, da direita para a esquerda. Então aqui é o primeiro símbolo, o segundo até o último. Aí, para obter a forma decimal, o que eu faço? Onde tem zero, eu não preciso nem considerar a operação. Por quê? Porque 0 vezes qualquer número vai ser 0. Então não adianta eu colocar aqui embaixo 0 vezes 1 vai dar 0, 0 vezes 2 vai dar 0, 0 vezes 8 vai dar 0. Basta colocar somente os números que têm multiplicação por 1, que é o próprio número, diga-se de passagem. Então eu tenho 1 vezes 4, que é 4, 1 vezes 16, 16, 1 vezes 32, 32. Depois eu somo. Então 32 mais 16 mais 4, está aqui, 52. Eu posso fazer direto, sem a necessidade de ficar fazendo essa composição de base aqui. Ah, Júnior, mas eu prefiro assim. Beleza, pode fazer desse jeito, vai dar o mesmo resultado, claro. Né? Eu expliquei essa forma rápida aqui para a base 2, mas lembrando que poderia ser para outra base também, tá? Poderia ser para a base 8, que a gente vai ver, base 16, enfim, qualquer base de sistema de numeração, tá bem? Claro, quando eu me refiro a qualquer base que tenha pelo menos 2 dígitos, tá? Não é possível escrever números com bases inferiores a 2, porque aí eu teria só um símbolo. Um símbolo só seria o 0. 0 vezes qualquer número é 0, então aí eu não consigo escrever nenhum número diferente de 0 com um único dígito, tudo bem? Tem que ser base 2, 3, 4, por aí vai. E são números naturais inteiros, né? Natural, claro, positivo, né? E inteiros, tudo bem? E o contrário, né? Ou seja, aqui nós pegamos um número escrito na forma binária, transformamos ou representamos ele novamente na forma decimal. Mas se fosse o contrário, se fosse o número decimal na base, que eu quisesse transformar na base binária. Vamos ver. O método que normalmente é utilizado, e isso vale também para qualquer base, tá? É o chamado método das divisões sucessivas. Nesse método, nós pegamos um número na base 10 e dividimos por 2, já que queremos transformar na base 2, né, na base binária. Essas divisões, tá, elas seguem o chamado algoritmo da divisão de Euclides, que é aquele algoritmo que só considera a divisão inteira, sem parte decimal. Tudo bem? E aí nós vamos pegando o resto dessas divisões. Nós vamos fazendo essas divisões sucessivas, do número até chegar no menor dígito possível binário, que seria 1 ou 0, né? E aí montamos, ou seja, construímos o número a partir do último quociente da última divisão e dos restos de forma recursiva, ou seja, de trás para frente. Fica mais fácil fazer um exemplo do que explicar de forma textual, né? Vamos pegar aqui o número 2135. Ó, 2135, se eu dividir por 2, vai dar 1067. O quociente dele vai dar 1067. Se você multiplicar 2 vezes 1067, dá 2134. Portanto, o resto vai ser 1. Tudo bem? Depois nós fazemos o quociente da primeira divisão, dividido por 2 novamente. Então, 1067 dividido por 2 vai dar 533, com o resto 1, porque 2 vezes 533 dá 1066. Para 1067 sobra 1. Observem que ao dividir por 2, tomando números inteiros, né, ou o número vai ter resto 0 ou 1. Se ele for par, vai ter resto 0, porque é a própria definição de um número par, né? O número ele é par quando ele é divisível por 2. Se ele for ímpar, o resto vai ser 1. Então, ó, 533, novamente, se você fizer a divisão, vai dar 2 vezes 266, que dá 532. O resto é 1. Agora, o 266 já é par, dividido por 2 dá 133, o resto 0. Depois, o 133, ele é ímpar, dividido por 2 dá 66. 2 vezes 66 dá 132, o resto é 1. Depois vem o 66. 2 vezes 33 dá 76, o resto 0. Depois o 33. 2 vezes 16 dá 32. Para 33, resto 1. 16. 2 vezes 8, 16. Resto 0.
8. 2 vezes 4, 8, resto 0. 2 vezes 2, 4, resto 0. O último que sobra aqui é o 2. 2 vezes 1, 2, resto 0. Aí a gente termina aqui porque a próxima divisão seria pegar 1 dividido por 2. Mas 1 dividido por 2 não tem divisão inteira. Seria meio, né, com uma divisão decimal. Então aí, quando chegar no 1, para a divisão. O que eu me referi de construir o número de trás para frente, né, consiste no seguinte: eu pego o último quociente, que deu 1, ele é o último dígito do número binário. Depois eu vou tomando os restos de forma recursiva, ou seja, da última divisão em direção à primeira. Então aqui, ó, é o segundo dígito, 0. Esse 0 aqui. Esse outro 0 de resto é esse. Esse 0 é esse 0. Esse 0 é esse 0. Aí vem esse 1. Esse 1 é esse 1 aqui, do binário. 0, este 0 aqui. O 1, este 1. O 0, este 0. Depois esse 1. 1, 1, 1. E o primeiro resto da primeira divisão é o primeiro dos dígitos binários lidos, né, da direita para a esquerda. Ele é o último, né, da leitura da esquerda para a direita, primeiro da direita para a esquerda. Então, este binário aqui representa o número decimal 2135. Tudo bem? Relembrando, nós pegamos o número decimal, dividimos sempre pela base, que nesse caso, como eu estou querendo converter para binário, eu estou dividindo por 2. Vou executando essas divisões de forma inteira, tomando, né, anotando, né, guardando lá o resto. Aí eu divido, pego depois o quociente da primeira divisão, divido novamente, o quociente da segunda, e assim sucessivamente, até que esse quociente se torne 1. Quando ele se tornar 1, não há o que dividir mais. Então aí eu começo a construir, né, reescrever o número na forma binária, começando por esse último quociente e escrevendo os restos de trás para frente, né, no número binário. Tudo bem? Esse é o primeiro dígito, né, do binário. Esse é o segundo. Então, ó, os restos o de trás para frente que eu me refiro é assim, né? Daqui para cá. E aí continua daqui para cá, até chegar no primeiro resto, que é o primeiro dígito da direita para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Bom, para vocês praticarem aí, eu sugiro que vocês façam esses 3 exercícios aqui. O primeiro deles, eu estou pedindo para converter os números binários que estão aqui abaixo, da forma binária para decimal. No segundo aqui, os decimais da forma decimal para binária. E deixo um desafio aqui para vocês, que é o de converter números na base 8, que nós chamamos de octais, para a base decimal. Tudo bem?